Em 10 de abril de 1912, uma multidão se reuniu na praia de Southampton, na Inglaterra, para acenar para o que era, na época, o maior e mais prestigiado navio do mundo, o RMS Titanic. O valor do bilhete mais caro para a primeira classe era de $4.350, cerca de $70 mil se corrigidos para os dias de hoje. Mas apenas 5 dias depois de partir, ele foi engolido pelo Oceano Atlântico. Então, vamos fazer uma retrospectiva e voltar ao que realmente aconteceu naquela noite fatídica. O capitão queria bater um recorde de velocidade para a viagem inaugural da embarcação e chegar cedo. Ela era considerada inafundável, então ia a todo vapor pelas águas escuras do Ártico. Depois de avistar um iceberg de 30 metros, a tripulação tentou desesperadamente desviar e evitar a colisão. Mas o Titanic estava muito rápido e sua lateral foi rompida pelo iceberg, fazendo uma enorme abertura no casco. Não foi um rompimento único, contínuo. Os danos foram em vários pontos, se estendendo por uma área total de cerca de 90 metros. Mas os projetistas haviam pensado na possibilidade de uma colisão e adicionaram compartimentos estanques em cada lado do navio para atuar como redutores de impacto. 4 desses compartimentos poderiam ser rompidos e, mesmo assim, o Titanic continuaria flutuando. Mas como o iceberg atingiu a lateral, abriu buracos em 6 compartimentos. Estes não se estendiam até a altura total de todos os convéses e não eram fechados no topo. É por isso que, quando mais de 4 deles foram inundados, a água atingiu o topo das divisórias e encheu os compartimentos restantes, fazendo com que o navio afundasse no oceano. Imagine isso como se fosse a água derramando ao encher uma forminha de gelo. Mas e se a colisão fosse frontal? Ainda haveria um naufrágio? Os navios são projetados pensando em possíveis colisões, e a maioria possui proteção para choques na proa. Elas são como para-choques de um carro ou barreiras em zonas de deslizamentos. São recursos de segurança que podem suportar um impacto direto. A proa poderia ter sofrido parte do impacto, e alguns especialistas sugeriram que, se o choque tivesse sido de frente, apenas de 2 a 4 dos compartimentos estanques teriam sido inundados. Então, em teoria, o Titanic poderia não ter afundado e até continuado navegando em direção ao seu destino final a uma velocidade muito mais lenta. No entanto, a força do impacto provavelmente teria sido enorme. Embora os passageiros tivessem sido feridos pela força do impacto, eles poderiam ficar a bordo à espera de resgate por outros navios, em vez de forçados a entrar nas águas geladas do Atlântico. Ainda assim, um dos projetistas do Titanic, Edward Wilding, sugeriu que a força do impacto pode não ter sido tão grande. Ele disse ao inquérito britânico que muitas pessoas mal sentiram a colisão e acreditava que o navio não teria afundado se tivesse atingido o iceberg de frente. O Titanic também foi projetado com portas impermeáveis entre todos os compartimentos operados remotamente, para que qualquer inundação pudesse ser resolvida rapidamente. Como o Titanic teve 6 rompimentos na colisão lateral e por tudo ter acontecido tão rapidamente, vedar as portas não faria diferença, pois era essencialmente impossível salvá-lo naquele momento. O navio imediatamente começou a inundar, com a água entrando aproximadamente a 7 toneladas por segundo, 15 vezes mais rápido do que a capacidade de bombeá-la para fora. Portanto, embora pareça que o Titanic tenha resistido se tivesse atingido o iceberg de frente, essa ideia vem com algumas questões. Em primeiro lugar, as proteções contra colisões foram projetadas para resistir a um acidente com outro navio, não contra um iceberg gigante. Se 2 embarcações se chocassem, ambas absorveriam parte do impacto em suas proteções, compartilhando o choque e, provavelmente, permanecendo à tona. Mas o iceberg é estacionário, o que significa que o navio absorveria a maior parte da energia da batida. Se ele batesse à frente do primeiro, o impacto provavelmente teria tomado todo o seu corpo, por causa da velocidade com a qual viajava. Imagine um navio de 46 mil toneladas viajando a cerca de 37 km por hora. Em algum momento, ele atinge um iceberg, que pesa o que podem ser mais de 100 mil toneladas. Essa colisão provavelmente resultaria em uma força enorme, causando danos enormes à embarcação. É provável que as emendas se romperiam, as escadas desmoronariam e os rebites arrebentariam por todos os lados. Tudo isso iria potencialmente inundar ainda mais compartimentos, o que poderia ter causado naufrágio em questão de minutos, em vez de horas. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Ops! Como todos sabemos, a maior parte dele fica escondida debaixo d'água. Então, se o Titanic estivesse de frente, é provável que tivesse atingido a parte do bloco de gelo abaixo da água primeiro, o que o faria sair do curso.
Bater em um iceberg não é como se chocar com uma parede de tijolos. Nesse caso, o gelo sob a água teria rompido o fundo do navio e causado danos nas laterais. Os icebergs também não são objetos sólidos e planos. Se fosse uma batida reta, a embarcação poderia ter permanecido à tona, mas os icebergs existem de muitas formas e tamanhos, de cúpulas a cunhas. Estudos também foram feitos no aço usado para produzir o Titanic, e os testes mostram que o metal era cerca de 10 vezes mais frágil do que o aço que usamos hoje. O Titanic foi construído antes de entendermos os efeitos da baixa temperatura no aço. O que era utilizado para a construção naval não cedia quando em contato com temperaturas congelantes, e sim quebrava. Pedaços recuperados das placas do casco do Titanic mostram que ele acabou quebrando com o impacto. Bater de frente também causaria uma parada muito severa e abrupta. Então, mesmo que a embarcação não tivesse afundado, ainda teria grandes problemas. É como quando você pisa de repente no freio do carro ou quando o ônibus para enquanto você está andando pelo corredor e é arremessado para a frente. Os passageiros teriam sido arremessados pelo navio. E como o acidente aconteceu à noite, a maioria das pessoas estava dormindo, então não seria possível prepará-las efetivamente para qualquer tipo de acidente. John olhava incrédulo enquanto se afastava agarrado em um pedaço de madeira. Nas águas geladas do Ártico, afastando-se lentamente, John testemunhava a embarcação em que havia trabalhado e vivido erguer sua enorme proa bem alto no céu, depois se partir ao meio, causando um som que apenas o estalo de um relâmpago poderia reproduzir. Atormentado e estupefato, acreditando que ele, e somente ele, conhecia a verdade sombria por trás do desaparecimento do navio inafundável, o Titanic. 5 dias antes, quando o Titanic partiu em sua viagem inaugural, John trabalhou duro ao lado de seus companheiros no bunker de carvão, estocando carvão para alimentar a poderosa fornalha do Titanic. Eles estocaram mais do que John já havia testemunhado em qualquer outro navio em que trabalhou. Mas este era o Titanic, o maior navio que já navegou nos mares. Para o Titanic, o carvão nunca seria demais. Ao deixarem Belfast e seguirem em direção a Southampton, houve um grande estrondo abaixo do convés que passou despercebido. A fornalha rugia e as turbinas giravam, empurrando o Titanic para frente em ritmo acelerado. A tripulação aplaudiu enquanto o navio avançava, sem notar o barulho. Chegando em Southampton, Greg subiu a bordo, entre centenas de outros passageiros. Com 13 anos no mar, sua vasta experiência incluía a função de intendente em 6 navios anteriores. Pronto para um novo desafio a bordo da maior embarcação já feita, ele estava ansioso para esse próximo desafio de sua carreira. Greg tinha muita experiência, especialmente em navegar pelo Ártico. Seu papel era vital na tripulação, entender os mares ao redor do Polo Norte. Ele seria um vigia importante, já que se preparavam para cruzar o perigoso caminho dos icebergs. Greg tinha algumas preocupações em relação à viagem. A órbita da Terra estava notavelmente próxima do Sol e da Lua, causando marés mais altas. Isso tornaria os icebergs mais proeminentes, levando-os para mais longe em direção à rota do Titanic enquanto viajavam para Nova York. Avaliando a torre de vigia e inspecionando o equipamento disponível, Greg não encontrou binóculos. Isso o deixou preocupado, mas os marinheiros apenas riram dele. Se estiverem faltando alguns cubos de gelo no convés, certamente passaremos por um iceberg para reabastecer, riu um marinheiro. Greg não compartilhava desse sentimento. Ansioso para descobrir por que eles ficaram sem equipamentos em um papel tão vital no navio, Greg queria saber mais. Infelizmente, o oficial com as chaves do armário de suprimentos de binóculos foi dispensado da tripulação no último minuto. Greg não podia acreditar que algo tão importante tivesse sido esquecido. Para um navio tão poderoso, com tantas pessoas a bordo, cruzando uma área particularmente perigosa, isso não fazia sentido. Mas, não querendo ser multado por invadir a propriedade do navio, Greg deixou passar, esperando que os binóculos não fossem necessários. Em última análise, caso houvesse algum iceberg, uma chamada de alerta seria feita para o capitão, informando sobre quaisquer preocupações. Mal sabia Greg que um aviso havia sido recebido, notificando os perigos que os aguardavam, mas o telegrama não forneceu o prefixo necessário, que garantiria a entrega direta ao capitão. Assim, o aviso crítico foi simplesmente ignorado. John e a tripulação atuante abaixo do convés prepararam-se para a partida, alimentando os motores. Ele notou uma essência de escapamento espessa, muito mais pesada do que seria esperado das fornalhas. A tripulação vasculhou os decks inferiores. Após uma busca minuciosa, conseguiram localizar a causa do escapamento. Era uma pilha de carvão em chamas dentro de um bunker de carvão.
Não se sabia quando esse fogo teve início, mas uma pilha de carvão estava claramente em brasas e aumentando lentamente. A quantidade de carvão fumegante era preocupante. O alarme foi dado, alertando um oficial para averiguar a questão. O oficial avaliou os danos e confirmou com o capitão que considerou pouco preocupante, pois apenas danos menores foram causados. John não tinha certeza dessa avaliação, pois sabia que em espaços confinados, cercados por anteparos de ferro, forma-se um ambiente semelhante a um forno, que com o tempo intensifica o calor. O Titanic seguiria em frente, sem fazer sentido para John, pois eles haviam acabado de partir de Southampton. Ele tinha certeza de que eles deveriam ter voltado. John e sua equipe receberam a ordem de jogar o carvão já aceso na fornalha e continuar a escavar até que todo o conteúdo fumegante fosse contido. Era uma tarefa possível e meticulosa que poderia levar toda a viagem. Você sabe o que é SOS, não é? 3 pontos, 3 barras e mais 3 pontos. É um sinal fácil de acertar em código Morse. Significa salve nossas almas ou salve nosso navio, ambos na sigla em inglês. A tripulação do lendário Titanic tentou desesperadamente enviar esse sinal por 2 horas, na noite de 14 de abril de 1912. Havia outras embarcações não muito longe do local onde o iceberg afundou o poderoso titã dos mares, mas o pedido de ajuda aparentemente desaparecia antes que pudesse chegar até elas. O navio de passageiros SS Mount Temple captou um sinal e tentou responder, mas o Titanic nunca recebeu a resposta. Então, o que estava silenciando os pedidos de socorro do gigante? Algum desconhecido Triângulo das Bermudas do Atlântico Norte? Considere o seguinte: testemunhas oculares dizem que o céu estava colorido com uma brilhante aurora boreal naquela fria e fatídica noite. Sim, linda, mas essa aurora boreal pode ter determinado o destino do Titanic para sempre. Veja, a aurora boreal se forma graças às tempestades geomagnéticas. Parece complicado, mas elas são basicamente flutuações na esfera magnética da Terra, e o que causa isso é o próprio Sol. A esfera magnética é como uma bolha protetora que envolve o nosso planeta. Ela impede que raios solares prejudiciais, ventos e outros perigos cósmicos cheguem até nós. Sem ela, a vida no nosso planeta não seria possível. A Terra seria mais parecida com Marte. Você também tem que agradecer pelas bússolas apontando para o norte. Os especialistas sabem que a magnetosfera da Terra afeta os equipamentos de navegação, ou os fazem parar de funcionar, o que nos traz de volta ao Titanic. Recentemente, um trabalho de uma pesquisadora meteorológica chamada Mila Zinkova propôs uma teoria de que as explosões solares, que provocaram uma tempestade geomagnética, poderiam ter desempenhado um papel importante no fim prematuro do Titanic. As explosões solares ficam sempre presentes na Terra. Algumas pessoas são especialmente sensíveis às tempestades magnéticas causadas pelas explosões. Esses azarados podem sentir fraqueza, fadiga, dores de cabeça e até mudanças de humor. Em dias normais, a pressão é a mesma dos dois lados. A magnetosfera bloqueia todas as coisas ruins e estamos todos felizes. Mas às vezes, ocorrem explosões no Sol. Elas podem ser enormes, do tamanho da Terra, e disparam uma onda de partículas carregadas que colidem com a magnetosfera em altas velocidades. Nossa bolha protetora, então, entra em cena para a defesa. Ela encolhe, deforma e empurra essas partículas em direção aos polos. Passemos para aquelas luzes brilhantes dançando sobre o Titanic naquela noite. No norte, a conhecemos como aurora boreal. No sul, como aurora austral, ou luzes do sul. Quando a magnetosfera empurra essas partículas solares e cósmicas em direção aos polos, elas colidem com diferentes moléculas de gases. É por isso que se vê aquela gama de cores. Por exemplo, o oxigênio pode ficar verde ou vermelho, dependendo da distância, e o nitrogênio fica azul ou roxo. O que várias pessoas viram naquela noite foi exatamente esse fenômeno, incluindo o segundo oficial do navio de resgate Carpathia. Ele anotou no diário de bordo antes de receber o pedido de socorro do Titanic. Mas estou me adiantando. As auroras são um sinal visível de uma tempestade geomagnética. Agora, sobre o equipamento de navegação, isso se aplica a dispositivos de satélite e radiofrequência. Lembre-se de que eles não tinham iPhones na época do Titanic. Então, uma pessoa comum não conseguia perceber que seus aparelhos estavam enlouquecidos. Mas dispositivos de navegação e telégrafos sem fio existiam e eram usados ativamente. Voltemos para a Idade Média, quando os marinheiros notavam que, em alguns dias, as bússolas enlouqueciam. As flechas giravam em todas as direções e as pessoas naquela época não tinham ideia do motivo. Foi só no século XVIII que os cientistas franceses descobriram que esses dias problemáticos
ocorrem ao mesmo tempo em que manchas pretas aparecem no Sol. Explosões solares. Pronto, mistério solucionado. Agora, o Titanic tinha o equipamento de rádio mais avançado e conhecido da época. Eles o testaram exaustivamente para se certificar de que funcionava em distâncias de até 3.200 quilômetros. O Titanic passou em todas as provas. No dia 10 de abril de 1912, o enorme transatlântico deixou Southampton e partiu para Nova York. No dia seguinte, a tripulação começou a receber os primeiros relatos de icebergs e pedaços de gelo à deriva. A equipe colocou pontos no mapa para marcar as coordenadas e suspirou aliviada. Todos os pontos problemáticos estavam ao norte da rota planejada do Titanic. Mas depois de alguns dias, as advertências indicavam cada vez mais para o sul, o que prejudicaria o majestoso navio. No dia 14 de abril, o capitão Edward Smith decidiu mudar o trajeto para o sul na esperança de contornar o gelo. Isso acabou sendo um grande erro. Voltemos para a tempestade magnética. Se o equipamento de navegação estivesse danificado, mesmo por um pequeno erro de meio grau, o comandante poderia ter levado a embarcação por engano na direção de um aglomerado de icebergs. O que ainda é pior, os operadores de rádio ignoraram os avisos vindos de outros navios. Ou isso, ou simplesmente esqueceram de repassá-los ao capitão. Como contratados da empresa de rádio, eles estavam mais interessados em transmitir telegramas pagos dos passageiros do luxuoso Titanic. O transmissor de rádio parou de funcionar naquela noite, provavelmente por causa de todo o tráfego de mensagens particulares. Quando finalmente foi consertado, o operador Jack Phillips recebeu outra mensagem do SS Californian às 22h30. Era uma tentativa para avisar Phillips sobre as coordenadas de icebergs à deriva, mas ele não deu atenção, porque estava nervoso e com pressa. A tempestade magnética era a culpada pelos nervos à flor da pele e o mau humor? Podemos apenas especular, mas como você sabe, algumas pessoas são mais sensíveis a essas coisas. O clima estava bom, o oceano estava calmo, a água estava lisa como vidro. Apesar de todos os avisos, o navio continuou a navegar a uma velocidade máxima de 40 km por hora. Uma hora depois, o Titanic colidiu com o terrível iceberg. No dia 15 de abril, à 00h14, os operadores do Titanic começaram a transmitir os primeiros sinais de pedido de socorro. O SS Californian estava navegando a apenas 32 quilômetros da embarcação e poderia facilmente ter ido para um resgate rápido. Mas 10 minutos antes do desastre, o operador de rádio do Californian tinha ido para a cama. Ele era o único que entendia o código Morse no navio. De acordo com esta nova teoria, as anomalias magnéticas possivelmente bloquearam as mensagens do Titanic para os outros navios. Por exemplo, o vapor SS La Provence não recebeu nenhum sinal de embarcação naufragada. No entanto, ainda estava recebendo transmissões de outro gigante, o Olympic, que estava a 800 quilômetros do Titanic. Naquela noite, os sinais estavam estranhos. Eles simplesmente se perdiam em algum lugar do espaço. Ou era como um enigma confuso, impossível de resolver. O SS Mount Temple recebeu uma mensagem e correu para ajudar o Titanic. Mas, como quis o destino, ele ficou preso no gelo. Chegou até nas últimas coordenadas conhecidas do Titanic, mas o transatlântico de luxo estava longe de ser visto. Então as coordenadas eram realmente precisas? O vapor Carpathia estava a cerca de 100 quilômetros de distância. À 00h30, seu operador de rádio disse à tripulação do Titanic que eles estavam indo para o resgate. Famoso pela ajuda, o Carpathia foi a toda velocidade. Mas aqui está a parte estranha. No início, foi para o lugar errado. A tempestade magnética pode ter desregulado seu equipamento. A boa notícia é que acabou chegando no lugar certo, ao ver os botes salva-vidas cheios de passageiros. Curiosamente, assim que chegou ao continente, o Carpathia não teve problemas com seu equipamento. O blackout aconteceu próximo ao local dos destroços. A investigação que houve depois culpou os radioamadores por bloquear os sinais. Agora podemos saber que pode ter sido o contrário. Zinkova explica que, naquela época, não se sabia exatamente como e em que medida o Sol influenciava a Terra. Ninguém poderia ter adivinhado que o Sol poderia adulterar o equipamento de navegação desses enormes navios.